E aí, gurizada, beleza? Tamo aí de volta. Espero que vocês curtam esse vídeo. Vou falar de bastante coisa aqui, faz um tempinho que eu não gravo, né? Deixei a semana tomar rumo aí, né? Porque a gente tava sem rumo aí no último vídeo, pelo que eu lembro de gravar aí, eu acho que próprio sábado passado, mais ou menos, sexta passada. Algo nesse sentido, porque a gente tava meio sem rumo aqui, meio cai não cai, meio gosta desgosta, enfim. A gente teve uma semana bem complicada aí, né, pra falar a verdade. Tivemos uma adição de uma nova meta aí pedida por um integrante do grupo, né? Até já ajeitando algumas coisas aqui, não fiz nada de alteração além dessa nova meta. Uma meta aí direcionada pelas tratativas do governo, né? Por isso que eu chamei de meta petista. O que formou uma nova LTB, né? Que por fim já fez outro desenho, tá? Tinha desenhado aqui conforme o dia ia passando, mas basicamente nem vale a pena fazer essa LTB aqui, melhor a gente manter só essa branca mesmo. Porque aqui a gente já sabe que já é algo fora da própria LTB que a gente estava analisando, né? A gente tinha um topo aqui sendo analisado, que no vídeo anterior eu dizia que a maior tendência é que procurasse esse topo para dar uma caída, né? E por isso eu estava vendido naquele momento. Se eu não me engano, desde segunda, dia 18, eu estava vendido nos papéis, não estava comprando mais. Justamente porque eu vi que vinha bomba, né? Não muito diferente dessa oportunidade aqui, nós tivemos aí momentaneamente a formação de um martelo aqui, mas formou por fim um candle bem positivo aqui, tá? Reestruturado, o que nos leva a crer aí numa melhora, né? Por parte aí da semana, um candle muito forte assim por baixo de uma LTB, geralmente pode indicar aí uma reestruturação, tá? A gente vê que o Bollinger ele tá limitando aqui no 125 e 300. Talvez vocês não consigam ver direito, mas eu consigo ver. E o que seria o topo do Bollinger está em 131 ainda, né? Que seria dentro da nossa meta, né? Nossa meta mais otimista. Eu creio que ainda a gente alcance a meta pessimista aí pro mês de dezembro, tá? Início de dezembro ainda fora de qualquer meta, mas as metas começam aqui pela semana do dia 9, ó. E acredito que o movimento mais provável aí para essa semana seria a reestruturação aqui da LTB, sendo segunda e terça-feira dias positivos, tentando romper de volta para essa base da LTB, crescendo aí até 1% e buscando ficar nesses movimentos de doji, tá? Então, acredito que algo nesse sentido aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, volta a subir, vai dar uma dançada aqui de novo, tá? Agora, depende muito do pacote fiscal, né? Acredito que é ali pela segunda, terceira semana de dezembro. Se o pacote fiscal sair, a gente vai estar voltando a atribuir a meta otimista aí como alvo, tá? Se o pacote sair esse ano. Se o pacote não sair esse ano, a gente fica entre essas duas metas mesmo, entre pessimista e petista mesmo, né? Algo nesse sentido. Talvez até buscando os 123 mil pontos aqui de uma outra resistência. Conta de alta dos juros aí que tem o Copom para dia 10 e 11, se eu não me engano. Deixa eu dar uma conferida aqui com vocês. Ó, 10 e 11, então pelo dia 11 ali, ó, segunda semana, a gente pode ter realmente uma decisão relevante, né? Justamente aqui onde eu marquei aqui é, o que vai estar decidindo aqui nas metas, né? Então eu creio que o governo até atentando a alta do Copom possa estar vindo falar mais desse pacote aí fiscal na segunda semana, né? Na semana em que vai ser falado sobre o Copom. Analisando algumas outras ações aqui agora. Inicialmente eu falei com vocês que CVC teria formado martelo, tá? Martelo seria isso aqui. Isso aqui é basicamente um candle
de baixa mesmo, de baixa não, de alta, mas com o volume bem expressamente comprado, né? A gente vê que teve volume de venda, uma realização aqui por parte do pessoal que chegou muito provavelmente a ter valores superiores a 10%, 20%, né, de realização. Você vê que CVC bateu nessa resistência, né, dos 2,20, chegou a bater nos 2,20, 2,20 a 2,40, tendo uma relação aí de quantos por cento? Ó, quase 5%, vamos dizer. Tem um volume mais expresso em 5% de variação aí no dia, então você muito provavelmente conseguiria fazer 5% aí nesse diário, tá? Vamos ficar de olho aí para ver se ele vai cumprir com essa resistência aqui, tá? Do que seria essa formação de LTA. Eu falei lá no grupo que eu só pegaria CVC a 2,18 porque havia volume de comprados, tá? Mas na verdade a LTB bate nos 2,16, tá vendo? E não duvido que ter uma subida aqui até os 2,47 ou 2,54, como eu comentei com vocês. E volte a visitar essa LTA, tá? Apesar dessa rabiscada toda aqui, tem muita coisa que faz sentido. Se vocês não entendem ou não entendam qualquer coisa, vocês podem me perguntar lá no grupo depois. Mas basicamente é a mesma estrutura ainda, tá? Nós tínhamos uma LTA mais moderada, nós tínhamos uma LTA mais de surpresa aí, né? Até porque CVC está recomprando ações aí, tá? Ó, a partir do dia 1º de dezembro. Então a gente nunca sabe se não vai ser uma notícia mais forte aí, né? A gente tem uma alta muito expressiva, né? A formação de uma LTA também sempre é algo muito bom, até porque a gente está no fim do ano e LTA de empresa de viagens, empresa de turismo é algo assim impecável de se ter, né? Falando um pouco de pão de açúcar, quis pegar em algum momento, ó, bateu 2,57. Queria pegar em algum momento a 2,60, mas lembrei dos nossos estudos aqui de lateralização. Deixei quieto, tá? Vou até dar uma expandida aqui melhor, porque nosso volume já está... nosso diário aqui está sendo expresso por um candle que estava batendo nessa lateralização, né? Nessa reta de lateralização. Então, por fim, pão de açúcar aí, nosso Pessar, com um Bollinger bem ruim, tá? Sempre muito ruim quando a parte de cima está caindo e a parte de baixo também, tá? O ideal é sempre pegar quando a parte de baixo está subindo, como nesse caso, ó. Vamos pegar outro caso aqui, ou a parte de cima desce e a parte de baixo sobe, indo de encontro, né? Formando uma pequena liquidez, mas que por fim resulta numa expansão aí maior aí na futura. Então vamos ficar de olho aí. A gente está vendo que a quantidade de vendidos em Pessar tá muito extenso, né? Muitos dias vendidos, caindo aí há muitas semanas. Chegou a cair aí, vamos pegar aqui um volume desde o topo, a gente já tem 25%, né? Então vamos ficar de olho. Talvez seja interessante realmente pegar 2,56, mas o risco absurdo, né? Risco de perder essa lateralização, tal qual como fez antes de lateralizar, né? Como eu já conversei com um integrante do grupo aí, que para lateralizar ele tem que expandir um pouco abaixo e um pouco acima para depois a gente ter esses topos e bases segmentados, né? Não indico compra no momento, porque muito risco e nós devemos tomar cuidado aí com as indicações aí que nem sempre são benéficas, né? A gente tem que analisar aí conforme o que cada um precisa e quer para essa carteira. Se tratando um pouco de algo que eu tenho na minha carteira também, a Azul fez martelo, tá? Como eu disse antes em Pessar, Bollinger descendo nos vendidos e subindo nos comprados. Então, tá baixando a liquidez. Quando aumenta a liquidez, acontece casos como este, né? Barriga, barriga. Nunca é muito bom isso, tá? Porque isso aí sugere uma especulação. Da mesma forma aqui nesse âmbito, tá?
onde tinham muitos comprados e poucos vendidos, e daqui a pouco o papel começou a vender, 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 vender. E está segmentando aí para vendido, né? Acúmulo de venda, acúmulo de venda, acúmulo de venda. Aqui a gente vê que deu uma parada nesse acúmulo, né? Meu único medo por conta de azul é que, apesar da flâmula, o que parece ser uma flâmula, não é uma flâmula porque não tem o poste, né? Teria que ter o poste aqui de subida. Mas é um triângulo muito bem feito, né? É que todo triângulo pode esconder algo, né? Eu até fiz uma referência aqui de topos, né? Que ela vem alcançando. Só que se a gente vir aqui no canal paralelo e fazer uma análise mais concreta, digamos assim, mais realista, né? A gente pode também observar que há uma possível LTB aqui, tá? Então, comprei o papel a 4,81. Estocástico muito bem, tá? Não creio que vai bater topo no estocástico, creio que vai fazer um movimento tal qual como este, onde o papel subiu aí dos 5 e pouco para os R$ 6, então algo do tipo 12%, 15% ele deva buscar, então seria algo mais ou menos nessa razão aqui, tá? Tentando buscar esse topo de LTB mesmo, ao invés do topo do que seria uma LTA, ou o topo desse triângulo. O que já me faria pensar vender o papel, tá? Quando ele chegar ali perto dos 5,40, 5,30 e alguma coisa, é, acredito que o que determina aí vai ser a segunda-feira mesmo. Acredito que tocou num topo, mas no topo não, na base deste triângulo, mas tem espaço para cair aí para os 4,40, né? 4,50. Por isso mesmo que eu não peguei muito, peguei só 2 lotes, porque creio que seja um bom papel aí para sofrer uma correção de subida, né? Já sofreu uma correção de subida, apesar desse candle bem feio, tá? Só que é um candle de comprados, né? Não é um candle baixo de comprados, é um candle de certa forma estruturado de comprados, então isso indica que possa haver aí uma certa reviravolta aí com o papel, de não muito apreço, né? Tanto que o Bollinger aqui no preço médio está 5,15. Se a gente for pegar preço médio, 5,20 também é muito próximo. Então, quis pegar porque é um papel aí que eu respeito e admiro aí a compreensão de como a empresa lida com o mercado. Vamos ver um papel aí que eu quis muito pegar, mas não tive culhão, Açaí. Muito parecido com o CVC, diga-se de passagem, com essas LTBs bem distribuídas, só que em algum momento aí se perdeu o papel, né? Eu tinha até desenhado aqui uma base aí estruturada do que seria a melhora do papel, só que o papel simplesmente adquiriu uma mínima histórica aí, tá? Nos 6,37. Anteriormente a gente tinha um dia aí 6,43 como a referência mínima, né, do papel. Isso pro diário, de certa forma não muito bom, tá? Apesar de que pareça muito um martelo, pareça muito um ponto aqui de fixação da resistência, ainda pode haver um certo número de vendidos, tá? Apesar dessa expansão aqui de vendidos, a gente pode ter, por conta do tamanho do candle, a gente pode ver no diário aqui melhor. Ó, pode dar uma resposta, sim, tá? Se a gente for muito otimista, ele pode estar subindo além dos 5,83 aí, tá? Que é uma das referências aí de resistência. De forma mais otimista até chegando aos 7,30 novamente na semana. Mas claro que tudo depende não só do estocástico, né? Apesar do estocástico estar apontando algo muito bom, uma reviravolta boa, a gente tem que ficar de olho aí nas primeiras horas do dia de segunda, porque é um papel assim muito próximo da base, do que ele alcançou na base é sempre muito discutível, né? O preço também já está bem distante, tá? Do que seria um preço bom de pegar aqui, né? Como ele tocou no 6,37, o ideal seria pegar aí uns 6,40 até 6,50, para justamente correr o mínimo de risco possível, né? No diário estocástico ainda vai fazer a volta, então, como eu disse para vocês, no caso de uma caída
Seria uma caída menos drástica, né? Seria uma caída aí de 10 centavos, 15 centavos, justamente para achatar essa curva, né? E estocástico muito bem definido, pode-se dizer que a médio prazo aí seja ideal ter esse papel, porque de certa forma ele vem buscando a sua LTB, né? E com topos ascendentes, né? Então nada tira aqui da açaí que possa bater seus R$ 8 novamente aí até o final do ano, até porque depende mais de uma questão de ajuste da empresa, né? A única coisa que eu peço para que tomem cuidado ao analisar o papel é que a gente tem um cupom pela frente e a açaí costuma sofrer muito com o cupom, tá? Haja visto tudo isso que já aconteceu e nossa LTB também infinita aí que ele tenta voltar e não consegue. Ok? Vamos ver mais alguns aqui. BBDC4 não vou ver. BMG, entrei de novo. Meu papel amante aí, né? Toda hora eu volto nele. Tem dividendo aí para dia 5, nem eu sabia. Tá? Tô dentro aí com 4 lotes a 3,96. O papel se aproxima aí da base da LTA, né? Grande LTA que ele vem formando aí, né? De certa forma uma LTA bem sincera, mas o papel tende a demonstrar uma lateralização que tem vencimento, né? Vendo agora, nós vemos que a quantidade de vendidos vem aumentando, né? Apesar da reviravolta aí do dia 29 aí, eu noto que o papel está sobrevendido de alguma forma, né? Não muito distante disso, a gente pode ver aqui no estocástico. O estocástico, apesar de ter rompido muito bem para os 4,5, não rompeu de uma forma assim extravagante, né? A surpreender realmente quem olha aí o mercado, né? Se a gente for olhar um MACD, talvez seja mais interessante, porque ele expressa realmente o que é esse papel, né? O tanto que caiu ainda não reforçou a, a subida, né? Então, como eu disse para vocês, a nossa meta era justamente ditada por essa subida, né? Essa reviravolta que o BMG deveria ter. E a gente vê que o papel ele está muito próximo ele esteve muito próximo, né, da base do Bollinger, mas o Bollinger de certa forma afunilou, o que foi muito interessante para quem comprou talvez na segunda-feira dia 25 ou tinha algum valor abaixo dos R$ 4, porque ele subiu até os 4,22, né? Só que de certa forma o papel não tem muita liquidez, o pessoal quis fazer dinheiro e fez certo, porque passou do topo do Bollinger. Mas isso pode reforçar duas coisas, né? Como eu já disse, pode estar intensificando aí vendidos para BMG, formando algo nesse sentido e querendo lateralizar abaixo da nossa LTA aqui, né? Formando talvez até uma LTB, quem diga, né? Ou ainda reforçar o ponto da LTB, né? Ponto de resistência aqui da LTB, da LTA, aliás, né? E tá buscando romper novamente esses 4,12, como já fez, buscando agora o topo do que seria essa região de lateralização aí nos 4,26, que possa buscar aí lateralizar numa região mais superior aí do Bollinger, quem sabe. E quem sabe aí numa região mais otimista, né, tá buscando aí os 4,45 aí pro final do ano, os 10% mais ideais aí possível para a BMG. E buscando 4,45, obviamente, busca novas metas. Então a gente tem uma meta bem forçada aí para a BMG por conta da falta de liquidez, podendo variar entre os 3,75 e os 4,45, tá? Só não acredito que nenhum dos dois vai acontecer de uma forma tão efervescente, acredito mais neste parâmetro. Por conta da liquidez, por conta do Bollinger, não está demonstrando muito, o MACD também não demonstra muita força, estocástico tem volume para definir novas metas, mas não surpreende, né? Mas é um banco, então o dinheiro provavelmente vai estar muito bem gasto, só tem que tomar cuidado aí para quem for pegar por agora que 5 de dezembro aí tende a dar uma caída drástica, então não sei se o papel não acaba perdendo a CLTA mesmo.
buscando aí talvez 3,95 novamente e os 3,75 como alvo, né? Quem sabe. Vamos lá. Lojas quero. Esse aqui dá mais medo do que qualquer coisa, qualquer filme de terror. Estocástico apontando coisa boa, tal qual como açaí, né? Já perdeu a base do Bollinger, então papel aí que promete, tá? Quis pegar ele a 2,50, mas não tive coragem porque naquele momento 2,50 seria um candle muito forçado aí de baixa, né? Como formou algo parecido com um martelo aí, definindo bem a base, a gente pode estar acreditando aí. A gente tem que ver segunda-feira como que vai ser. Se abrir em valores superiores ou correlatos a 2,60, muito bem-vindo, tá? Porque deve formar um candle aqui que bata nos 2,70 facilmente, denominando aí uma reestruturação e tentando bater o topo da LTA novamente, tá? Algo no sentido de que se você pegar nos 2,63, o que seria um bom valor, e tentar vender nos 2,80, você conseguiria cerca de 6% aí. Já definido aqui pelo ponto médio 2,83, eu quis pegar um pouco abaixo, né? Nos 2,80 para ficar algo mais seguro aí, um cálculo mais seguro. É um papel interessante para se olhar, para se ter, tá? JHSF a gente estava analisando, não fez martelo, mas fez ponto de fixação de novo. Definiu uma nova resistência aqui para o papel, tá? Que antes não tinha. A gente tem uma nova resistência para estar lutando. Vamos ver qual que vai ser da JHSF agora que perdeu a LTA, né? Nós tínhamos uma LTA bem definida e agora eu tive que desenhar um ponto de fixação novo aqui, né? Conforme os resultados aí que forem dando, a gente pode definir como uma nova LTA mais branda, né? E com uma angulatura maior, né? Já que as partes se abrem aqui, né? Diferente de um formato paralelo em que as duas linhas tem uma relação de 90 graus entre elas, essas aqui abrem, né? Então, basicamente eu vou deixar esse ponto de LTA até janeiro para ver se ele volta, tá? Justamente a esse ponto aqui. Vou deixar ajustado aqui para a gente ir conversando, porque se volta para essa LTA aqui é sucesso, tá? Tende a bater nos quase R$ 5, como já vem batendo topos, né? Então não seria nada muito avassalador, que a queda dos papéis de sexta-feira tem muito a ver com a relação fiscal do país, né? E não propriamente dito relação das ações com os investidores ou as empresas, né? Pomo 4, estou de olho. Grande papel, grandíssimo papel. Chegou a bater os 8,23. Eu pegaria abaixo dos R$ 8. Achei que o Bollinger iria dar uma expandida aí. Relação de vendidos muito forte, tá? Nos últimos 4 dias. Ou seja, basicamente desde terça-feira o papel só vende, tá? Não bateu a base da LTA, mas vocês podem ver que, não diferente de BMG, está muito próximo da base da LTA aqui. Uma LTA muito bem formada, tá? Diga-se de passagem. Então, questão de controlar aí a ansiedade e ver o que faz sentido. Que pomo e caixa tá muito parecido, tá? Não sei se eu analisei aqui, eu até ia pegar, mas não sei se eu analisei. Mas a caixa de seguridade também está num âmbito parecido, né? Tá querendo formar uma LTA com topos bem definidos, mas não ascendentes. E de certa forma tem dividendo toda semana, todo mês, aliás. Então, fica aí uma dica que esse papel é muito forte. Talvez esteja formando aqui mais uma âncora aqui, tá? Para buscar algo aí como 15% de, de ganhos aí, né? Quem sabe, só que o papel é caro, né? R$ 14. Um preço bom para pegar seria aqui na região dos 14,20, algo nesse sentido. Por isso que eu não venho falando muito no grupo sobre esse tipo de papel. Mas eu lembrei porque o pomo está bem parecido, né? Clabin eu não vou analisar, Pets eu também não ouso analisar. A gente está dentro de uma LTB. Até fingiu subir aí. Quem comprou, parabéns. Estocástico apontando bonito, coisa e tal, mas olha o tamanho do Bollinger, né?
senhor tamanho do Bollinger, não tenho coragem de entrar nisso aqui nem a pau. Então a gente tem que esperar aí, quem quer analisar pets, tem que analisar aí para janeiro em diante, tá? Porque não tem como, não tem capacidade aí de sofrer qualquer vontade de querer entrar nesse papel. Tô pensando mais em algum papel aqui que possa render. Papel do nosso querido Thiago aí. Perdeu todas as estribeiras, formou nova base aí, né? Nova resistência de fundo. No 3,70, aliás. Não sabia, achava que era a mínima histórica, mas não é, né? Mínima histórica que é mais absurdo ainda. Nos 2,52. Coisa linda, hein? Eu vou deixar tudo preenchido aqui, porque se der muito BO, a gente já sabe pra onde que a gente vai, né? Vamos ver um pouco do papel aqui. Bollinger esticadaço, tá? Não quer parar de cair, tá? Esse candle tá muito gordo pra parar de cair. Se fosse como um martelo, que ele tem uma região de volume superior, assim, ou o martelo invertido, é que aqui não tem nenhum, aqui ó, né, que tem um negócio mais fino em cima, ou mais fino embaixo, beleza, mas esse papel aqui não tá com cara que quer parar de cair. Então, sinto lhes dizer, mas esse aqui foi de Vasco, hein? Coisa de buscar o 3,30 mesmo, tá? Vamos ver aí como é que vai formar. Quem sabe deva formar a LTB bem definida aqui agora. Talvez respeitando esses topos aqui, ó. Quem sabe? Pera aí. Quem sabe definindo bem esses topos e esses fundos, né? Vamos ficar de olho aí. Parece bem extensivo falar dessa forma, mas quando ele começa a ancorar aqui essas bases descendentes, é muito problema, tá? Você pode ver que, tipo assim, o que seria uma LTB seria algo mais regrado, assim, né? Onde duas ou três bases se tocam, né? E aqui a gente tem duas formadas aqui, né? Eu vou até deixar arriscado aqui, porque caso ele respeite essa base, possa se tornar algo muito interessante, tá? Mas até o estocástico não está demonstrando muito ânimo, tá vendo? Por conta disso que eu falo. E eu creio que se a gente for olhar o MACD, a gente também não está num momento muito feliz, assim, ó. Então a gente não tem um certo equilíbrio nesse papel há muito tempo, ó. Praticamente desde essa região aqui de outubro, ó. A gente não tem algo muito definido do que é esse papel. Vamos falar de outra catástrofe que a gente estava de olho aí dias anteriores, MRV, formou novo fundo, né? Apesar de que formou praticamente um martelo, hein? O que dessa maneira fica muito interessante, apesar do MACD muito feio. E a empresa veio se desculpar aí com os investidores, ó. O martelo no estocástico ele representa justamente essa quebra, né? De relação do estocástico, que é o que a gente quer sempre, né? Pode ser interessante, né? Vamos ficar de olho aí que possa ter formado uma nova resistência, quem sabe. Talvez alguém tenha pego aí abaixo de R$5, algo nesse sentido. Mas vocês já vê que o Bollinger já está se destacando, né? Porque a gente tem um afunilamento aqui querendo romper justamente esse valor dos 5,50, se manter aqui nesse valor entre 5,50 e 5,80. E quem sabe aí afunilando a gente consiga ter uma subida tal qual como essa, né? A MRV vem sofrendo bastante aí. Vou botar no diário novamente aqui. Vem sofrendo bastante aí, quem sabe voltando aos 5,50 a gente tem uma grande reviravolta, tá? Mas como a gente já viu nesse papel aqui, grandes perdas vem somado de pequenas correções. Então, por exemplo, aqui nós tivemos 14% de queda, mas tivemos uma reestruturação aí de 12%. Eu sugiro não, né? Eu dou por sugestão que como esse papel caiu aí 25, 26%, ele deve corrigir aí até uns 18, tá?
Não muito mais que isso. Duvido chegar aí aos R$ 6 muito rápido. Talvez até o fim do ano a gente não veja MRV de novo aos R$ 6. Só se pacote fiscal, Estados Unidos, não sei quem, empurre muita coisa aí, né? Vai saber. Enfim, foram estes as condições aí de estudo. Vou deixar os preços aí de que eu estaria praticando aí para esses papéis aí lá no grupo, tá bom? Então, fique com Deus. Deem like aí. Espero que tenham gostado e tamo junto, gurizada.